Com as bênçãos de Deus, damos início à 123ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cito a vereadora Meire que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aproveitando que faça também de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com os outros. Artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia, presente. Professora Meire Barbosa, Enivaldo presente, Geraldo Atleta, Bengala, presente. Dr. Alexandre Amaral, Presente. Beto, Renatinho Watanabe, Presente. Edmo Bofete. Presente. Coloco em discussão a ata da 122ª sessão ordinária. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 122ª sessão ordinária. Leitura do expediente é recebido do Executivo. Anuncia a resposta aos requerimentos. 42. A 50. 51. 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70 a 74, 76 a 80 de 2020, todos disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Anuncio o recebimento do projeto de lei 7/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 5/2020L e anuncio o recebimento do requerimento de número 156/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 155/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Tereza Felício dos Santos Leite, ocorrido no dia 1º de março de 2020. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 3 de fevereiro de 2020, Renatinho Watanabe, vereador. Pela ordem presente. Pois não, vereador. Também solicito que seja registrado em ato um minuto de silêncio e voto de pesar pelo falecimento do jovem Alain, filho aqui de uma moradora conhecida da cidade de Alumínio, Sr. Hélio Barbeiro, é ocorrido nessa semana, e que seja registrado em ata esse pedido de minuto de silêncio e os nossos votos de condolências a todos os familiares e amigos. Será registrado em ata, vereador. Então, respeitamos, a partir de agora, 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Tereza Felício dos Santos Leite e também do jovem Alain, filho do seu Hélio Barbeiro.
Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 154/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que questionamos o senhor prefeito, através do requerimento 36/2019, sobre a possibilidade da implantação do programa Urbanização Urbana, oferecido pela CPFL aos municípios. Considerando que, através do ofício número 66 de 2019, o Executivo informou que estava efetuando contato com o gerente do Poder Público da CPFL, senhora Amorim, para a implantação do referido programa. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal, para que preste a seguinte informação. 1. Informar como estão as tratativas junto à CPFL para a implantação do programa Arborização Urbana. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 3 de março de 2020, Enivaldo de Jesus, vereador. Requerimento 157/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que fomos indagados sobre a possibilidade da construção de uma academia para os frequentadores da CCI, que não possuem condições financeiras para pagar uma academia particular, considerando que em anexo apresentamos sugestão sobre a construção e funcionamento de academia no CCI, é que, diante disso, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. O Executivo poderia construir uma academia de ginástica com equipamentos e orientação de professor de educação física no CCI? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões plenário, vereador Orlando Silva, 4 de março de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Não, vereador, 5 minutos com a parte. Eu disse aqui outro dia que, infelizmente, na política, nas promessas eleitorais dos candidatos, o idoso ele sempre é bom para se angariar voto. Então, o político ele gosta de abraçar a criança, gosta de mostrar que ele está se preocupado com o idoso, e na prática isso não ocorre, muito menos aqui em Alumínio. Aquelas pessoas até foram iludidas com uma promessa de que receberiam a devida atenção, de que receberiam a atenção que merecem. Foi feita lá uma reunião, um café da tarde, e foi prometido, senhores, e a gente vê no meio de tantas promessas que a prefeitura tem feito, principalmente ao longo desse ano, um ano que se aproxima das eleições municipais, que seria construída naquela localidade uma piscina pública. Então imagine a alegria daquelas pessoas, a ansiedade daquelas pessoas com relação a isso. Resumindo, aquelas pessoas hoje, elas brigam simplesmente para que as atividades regulares das quais elas sempre tiveram, que era yoga, era um pouco de academia, de alongamento, voltassem a serem realizadas. E o que a gente tem já no mês de março, como se as pessoas não tivessem vivido esse início de ano, é de que nada disso ocorreu. Nada disso ocorreu. É uma incógnita que parece que não pode contratar professor para isso, não pode contratar um profissional para aquilo, mas pode contratar inúmeros profissionais para outras tantas coisas, mas para eles não. Então a gente registra que não profissionais, como bem dito aqui o vereador, como se contrata inúmeras pessoas, cargos comissionados, que alguns sequer sabem as atividades que irão realizar, mas esse pessoal que está lá esperando desde o dia 2 de janeiro, desde o dia 2 de janeiro, querendo encontrar o seu amigo, querendo reativar aquela amizade que possui, querendo reativar as atividades que faziam, a gente vê paralisado. A única coisa que teve foi uma promessa, como inúmeras outras tantas que têm sido feitas nessa cidade. Uma promessa, pasmem, que iria ser feita uma piscina de natação. E hoje as pessoas não têm um professor lá para dar uma aula de alongamento, uma aula de dança, uma aula de yoga, qualquer outra situação. Então a gente registra aqui pela segunda vez já ao longo desse ano a necessidade do chefe do executivo, já que tem prometido tanto e por tantos lugares dessa cidade, que ao menos olhe para esse pessoal do CCI, que apenas olhe para esse pessoal
que necessita desse atendimento, o idoso precisa ser valorizado, ele precisa ser tratado com carinho. Então, já que promete construir tantas obras gigantescas na cidade, que dê uma atenção. A gente cobra aqui a construção lá de uma academia, porque a academia que eles têm lá do lado, lá que é ao ar livre, não tem um aparelho que funcione. Aliás, nenhum mato, a região onde está localizada, recebe o devido atendimento. Então a gente roga aqui ao senhor prefeito, que eu tenho certeza que acompanha, para que dê uma atenção ao pessoal. Né? Ultimamente ele tem prometido tudo, que ele volte lá e que não precisa fazer piscina, mas que reative essas atividades corriqueiras, das quais são imprescindíveis para o desenvolvimento do CCI, e que faça, que ele possa desenvolver lá um projeto, de repente construir essa academia do qual a gente sugere, uma academia que possa ser frequentada ao longo do dia por as pessoas que não têm condições de pagar por essa atividade. Então, senhor prefeito, cuida lá dos idosos, fica feio, o senhor prometeu, contou um monte de história. Essas pessoas votam também, senhor prefeito, tal como inúmeros outros moradores dessa cidade. Tem família, tem filhos, tem netos. Então, assim, vamos cumprir esse compromisso que o senhor não honrou. Vamos cumprir, porque o senhor prometeu. O senhor prometeu. Tem gente lá que chegou a comprar um maiô para ir nessa piscina. E hoje as pessoas estão brigando, sabe para quê? As pessoas estão brigando simplesmente para que retornem às atividades comuns. Mas o senhor tem remado contra a maré, porque a única pessoa que fazia um desenvolvimento lá, que fazia um trabalho, o senhor demitiu, porque ele não apoiaria o senhor nas próximas eleições. Então deixa as eleições um pouco de lado, deixa o apoderamento político um pouco de lado, e vamos se preocupar realmente com essa população, porque eles não têm que se preocupar com as eleições. Então era o que eu tinha comentado, pelo tempo, agradecendo aí e evidentemente aprovando o requerimento. Obrigado. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Professora Meire Barbosa, Enivaldo aprova, Geraldo Atleta, Bengala, Aprovo. Dr. Alexandre Amaral, Aprovo. Beto, Renatinho Watanabe, Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 157 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento 158/2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que no sítio Quevida, na estrada Jaziel Ferreira do Prado, há um açude que está recebendo esgoto sem tratamento do bairro de Itararé, considerando que tal falta constitui danos ambientais e pode prejudicar a saúde dos moradores do referido bairro, é que diante disso, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que solicite a Sabesp e da CETESB os seguintes pedidos de informações. 1. Qual o motivo da emissão de esgoto sem tratamento no açude do sítio Quevida? 2. Quais as providências serão adotadas para sanar o referido problema? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de março de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Vereador, 5 minutos com a parte. Obrigado, presidente. Esse requerimento aí, num grupo de WhatsApp, uma pessoa propagou lá um vídeo em que o esgoto estava sendo lançado diretamente num açude desse sítio Quevida. O sítio Quevida é um sítio maravilhoso que existe aqui no Itararé, entre a divisa do Itararé e do Alto Itararé, e que infelizmente por incompetência da Sabesp, por uma manobra, inclusive a gente tentou acionar a Sabesp por WhatsApp, o responsável, e sem uma justificativa plausível disso, é o volume de esgoto que se lança nos mananciais. Então não adianta a Sabesp vir na nossa cidade dizer que está tratando 100% do esgoto doméstico que é tratado, se ela própria está lançando o esgoto em área ambiental. Em área ambiental. Nós temos um departamento da prefeitura que ele precisa atuar. Então nós rogamos ao senhor prefeito aqui, que tem andado muito pela cidade nos últimos tempos, que cuide desse problema. Isso aqui não dá voto, anunciar que resolveu um problema desse, talvez não garanta voto, como anunciar que vai fazer determinada obra. Mas nós não podemos deixar passar quieto isso aqui. Os vídeos sobre esse assunto estão disponíveis aí no meu gabinete,
caso haja necessidade de enviá-los ao representante. É inadmissível a situação, inadmissível que a gente cobre do povo em si, um exemplo de não lançar esgoto sanitário nos córregos aí que nós temos na cidade, quando que a empresa responsável por fazer isso, ela o faz. Então a situação desse açude no sítio Quevida é muito complicada, como a situação na estação de tratamento do Alto do Itararé, que inclusive depois parece que você coloca a reclamação, a gente colocou e acionou e foi resolvido, mas depois vai lá gente fazer vídeo lá e posar de artista para cobrar uma solução, e parecendo que o vereador aqui não cobra. Então a gente roga ao senhor prefeito que fiscalize a Sabesp, e nós estamos pedindo por meio desse requerimento que se oficie a Sabesp e se oficie acima de tudo a CETESB, porque para a gente cobrar do cidadão que faz isso, que lança dejetos nos rios e riachos aqui, e nós estamos prestes a fazer um projeto aqui, projeto do vereador Bengala, do qual trata justamente da conscientização da água no nosso município, nós não podemos permitir que a empresa que faz o serviço na cidade adote uma conduta totalmente contrária a isso. Então simplesmente para expor o motivo do nosso requerimento e evidentemente tenho certeza que será aprovado em plenário. Muito obrigado. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 158 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento 159/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando solicitações dos moradores da Vila Fepasa, que na rua Dr. Augusto Thompson está totalmente cheia de buracos e precisando de manutenção, considerando os riscos de acidentes com os moradores que transitam na referida rua devido aos buracos e pedras soltas, conforme fotos anexas, que requeiro a mesma ouvido do plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que encaminhe ao setor responsável e preste as seguintes informações. 1. Há possibilidade do setor responsável realizar o patrulhamento e cascalhamento na referida rua? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 5 de março de 2020, Enivaldo, vereador. Peço para discutir. Vereador. Aproveitando o gancho aqui do vereador Enivaldo, gostaria aqui também de pedir, a prefeitura, quando ela vai fazer uma obra de patrulhamento ou de cascalhamento em algum lugar, que ela faça em todas as ruas. Então gostaria de registrar, por exemplo, vai na Oncinha, vai fazer nas principais, que façam nas ruas adjacentes, para que possa fazer o serviço completo. A gente fica recebendo aqui mensagens de cobrança, porque imagine a revolta do cidadão. Ele vê a máquina a 50 metros da sua residência e a prefeitura não faz o serviço. Então a gente sabe que aqui na Vila Fepasa tem esse problema. Agora, eu vou dizer para você que a rua Thompson aqui deve apresentar problema. Mas se a gente andar, eu fui para o Pesqueiro esse final de semana, mas se a gente andar na Jaziel Ferreira do Prado, a gente vê o lixo que está essa rua, essa estrada, o lixo que está. Então a gente registra mais uma vez aqui o senhor prefeito que promete pavimentação em todas as ruas da cidade, que assim, cuide também da que nós temos. Então cuide da Avenida da Fepasa, que é um pequeno trecho que vamos dizer, deságua na Jaziel Ferreira do Prado, mas que cuide da avenida também, porque ali na região daquele pontilhão que é da Vila Fepasa, é uma vergonha a situação, é uma vergonha. No passado, a administração tinha um pacto com a empresa que fez o trabalho, para que terminou as obras, que se fizesse a recomposição. E hoje a situação é totalmente divergente. Quando não é a Sabesp ferrando na lateral, com as obras mal executadas dela, é obra que a CBA fez e que deixou lá. E cadê a cobrança do executivo? Então a gente cobra a Avenida Thompson para que passe o cascalhamento, mas a gente cobra também na Jaziel Ferreira do Prado, porque está uma vergonha essa situação. Está uma vergonha. E o prefeito muda esse hábito.
O que tem que ser feito, faça por completo. Vai fazer o bairro da Oncinha? Faça por completo. Vai fazer o Vale Grande? Faça por completo. Por que não faz em todas as ruas? Qual é a dificuldade de se atender um bairro na sua integralidade? Então, Enivaldo, evidente que a gente aprova aqui, mas rogando para que as pessoas que ordenam o andamento da máquina, que façam esse serviço na amplitude, que não faça o serviço meia boca como tem sido feito, faz metade da rua, deixa outra metade sem fazer, faz a outra metade e deixa metade sem fazer. Está parecendo uma obra de um sindicato que tinha aqui na cidade, que se ela tinha 50 carros velhos abandonados no pátio do sindicato. É isso que está aparecendo. É isso que está aparecendo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então a gente roga aqui a aprovação do requerimento do vereador Enivaldo, que atenda os moradores da FEPASA, os quais já foram assombrados por uma reforma agrária na cidade, mas que atenda também os moradores, os usuários da Jaziel Ferreira do Prado, que está pior, Enivaldo, do que essa rua aí da Vila FEPASA. É porque a gente tinha somar aí no requerimento, Uma parte, tá, Enivaldo? Pois não, vereador, mas se quiser discutir, o senhor que sabe. Não, uma parte. apenas um comentário. Essa questão de obra com a máquina foi discutida também na sessão passada, referente às ruas adjacentes lá do bairro Doncinha, que a máquina só passa na principal, quem mora nas laterais que se vira com as valetas. E a mesma situação aconteceu na Areia Branca. A máquina foi até a Areia Branca, passou na principal, mas a parte de cima da Areia Branca e a rua do Mataburro, a máquina não passou. Então o pessoal está reclamando que o ônibus não está subindo por causa dos buracos. Então o serviço ele é feito pela metade. Infelizmente é bem isso mesmo que o senhor comentou. Obrigado, vereador. Imagina, vereador. Então a gente apenas passou mais no requerimento de Vossa Senhoria. Obrigado. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloca em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprova. Dr. Alexandre Amaral. Aprova. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprova. Requerimento 159 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 160/2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Considerando a lei número 13.722 de 2018, conhecido como Lei Lucas, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Considerando que a Lei Lucas foi fruto do intenso trabalho de uma mãe, Alessandra Zamora, após a perda do filho Lucas por um engasgo com uma salsicha num passeio escolar. O atendimento de primeiros socorros, ou como também conhecido, suporte básico de vida, desde que oferecido em pequeno espaço de tempo, aumenta significativamente a chance de sobrevivência de uma vítima. Para tal, fazem-se necessárias pessoas com conhecimentos específicos a fim de evitar sequelas ou, no mínimo, a morte da vítima. O curso de primeiros socorros, segundo a referida lei, deve capacitar professores e funcionários a acionar serviços médicos especializados, controlar riscos na cena do acidente e desenvolver habilidades específicas para atendimento a nível de suporte básico de vida. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao Poder Executivo. 1. O Executivo já ofereceu os cursos de primeiros socorros aos profissionais de educação, como preceitua a Lei 13.722 de 2018. Gentileza em enviar o decreto de regulamentação da lei e a certificação que comprove a realização da capacitação e o nome dos profissionais que fizeram o curso, que está fixado nas escolas. 2. Os estabelecimentos de ensino das redes públicas e particulares dispõem de kits de primeiros socorros. 3. O Executivo está realizando a fiscalização dos estabelecimentos de ensino privado. 4. Caso não tenha sido cumprido a referida lei, informar os motivos e o funcionário responsável. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva. 5 de fevereiro, Enivaldo, vereador. Eu peço para discutir. Não, vereador, 5 minutos com a parte. Essa lei, ao qual nós estamos aqui apresentando, através de requerimento ao senhor prefeito, como bem diz aqui a lei, ela se deu por motivo de uma criança, o Lucas,
numa viagem escolar, vir engasgar com uma salsicha, e por falta de capacitação dos professores, dos responsáveis que ali estavam, a criança veio perder a vida. E em batalha, sua mãe, Alessandra Zamora, conseguiu com que essa lei fosse vigorada e que em todos os estabelecimentos de ensino, tanto público como privado, houvesse o treinamento, a capacitação dos professores ou de pessoas responsáveis ali junto à escola para que preste os primeiros socorros, né? Para que as crianças, se porventura vier a acontecer alguma coisa, não só crianças como qualquer uma outra pessoa, saibam agir no momento, né? Não com desespero, mas saibam agir, para que assim então, até a chegada dos primeiros socorros, a pessoa possa ser encontrada com vida. Então a gente solicita ao senhor prefeito que realmente esse projeto, essa lei e o treinamento, a capacitação dessas pessoas é indiscutível dentro do nosso município. Então nós sabemos que, infelizmente, crianças são abandonadas na rua, que descem do ônibus, o motorista para o ônibus aqui na praça aqui do Coreto, e faz com que crianças de 7 a 10 anos suba a pé para a escola, né? Então a gente pede aqui ao senhor prefeito que tenha uma atenção especial junto às crianças, que essa lei possa realmente fazer valer dentro do nosso município, dentro das escolas. Uma coisa muito importante, dentro das escolas, tem que estar afixado em um mural onde as pessoas possam ver, juntamente os pais, quem são essas pessoas que foram treinadas para prestar esses primeiros socorros à vítima. Então a gente pede ao senhor prefeito que olhe com atenção esse pedido dessa casa e atenda esse requisito aí o mais rápido possível. É isso que eu tinha a comentar, senhor presidente. Obrigado. Continue a discussão. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Nivaldo, importante essa preocupação sua. A gente assiste aí nos noticiários, né? O trabalho, por exemplo, com o policial militar. Quantas vezes o policial militar, ele desafoga uma criança, que uma criança está engasgada, enfim, do treinamento que o policial militar tem. Eu acho que aqui na rede pública, bem possível que nós tenhamos professores que tenham uma capacitação para fazer esse tipo de atendimento. Uma capacitação não porque o município se preocupou em dar a ele, mas de repente porque a gente sabe que os nossos professores, eles se qualificam no seu longo do seu dia a dia, que eles procuram ter esse interesse. E sabe por que eu digo isso, que parte do professor? Porque se a gente dependesse da prefeitura, como você disse, qual é a preocupação de uma Secretaria de Educação da cidade, onde aprende educação, que, por exemplo, além de esquecer, descer crianças em pontos errados, de esquecer crianças na escola, de deixar uma criança que deveria descer no pedágio na Brasilina, uma criança de 10, 11 anos, qual é a preocupação que possui? De você permitir, uma administração que permite que as crianças se desloquem, por exemplo, do Isaura no Alto do Itararé, às margens de uma estrada perigosa, uma estrada sinuosa com um grande fluxo de veículos. Não tem. De uma administração que deixa a criança esperando 2, 3 horas para pegar o ônibus, ou que fica à mercê, que o pai fica à mercê dessa criança vai chegar ou não. Então, assim, eu acho que o seu requerimento é extremamente importante. Mas, assim, a gente vê, e talvez em épocas onde tudo se é prometido, que tenha essa preocupação no cumprimento, que a diretora de educação tenha a preocupação com relação a isso. Por quê? Porque é extremamente importante. A gente já viu questões, notícias, que às vezes um primeiro socorro já é o suficiente para você salvar uma vida. E a gente tem falado aqui muito na questão de vida dos nossos estudantes, porque a gente tem visto uma situação assim, pneu dos ônibus totalmente careca, as crianças tendo que vir lá da Vila Fepaz aqui na prefeitura para se dirigir à escola, a caminhar. Então, assim, eu duvido muito que se tenha esse treinamento. Rogo a Deus que tenha, mas duvido muito. Por quê? Porque essa não é a preocupação. Não é a preocupação. Essa semana a semana passada eu conversei com uma mãe de uma criança portadora de necessidades especiais. É ridícula a situação que a prefeitura está fazendo. Ridículo. Porque qualquer pessoa pode ser monitor aqui em Alumínio. Não tem nenhum treinamento. Nem o monitor que leva a criança para a escola tem o treinamento. Então são situações que a gente preocupa. Esse assunto dessa criança, eu estou esperando a senhora Cíntia Botti me procurar para se tratar sobre isso, porque são coisas assim que a gente jamais pode admitir. A gente não está andando a velocidade de 1 por hora à frente. Nós estamos andando a velocidade de 100 por hora de marcha ré. De marcha ré. Sabe, você anda um passo à frente e volta 5.
É isso que está acontecendo. Só que eu não posso admitir, são pessoas que foram estudadas, preparadas, e são pessoas competentes, que aceitem esse tipo de imposição do governo. Não se pode aceitar. Não se pode aceitar. Então a gente roga sim para que esse puxão de orelha quanto ao cumprimento dessa lei, a necessidade de se cumprir essa lei, como a necessidade de se cumprir outras tantas leis aqui no município de Alumínio. Porque hoje a gente está vivendo, parece assim, ó, vai tocando do jeito que dá, vai levando conforme o vento. Nós estamos à deriva, né? Tem uma pessoa aí que está fazendo campanha que gosta de falar que ela trabalha com barco de papel. Não pode, gente. Barco de papel anda à deriva. E essa administração nossa parece que está à deriva, sabe? Tá se escorando numa boia e está indo para onde Deus leva. Para onde o vento leva, o mar leva, é isso. Nós não podemos permitir isso. Então, fica aqui para somar com o requerimento de Vossa Senhoria a nossa preocupação, não só com o cumprimento dessas leis, mas a nossa preocupação com a criança. Alumínio não se preocupa com o idoso, pelo menos do executivo, e não se preocupa com as crianças. E com essa faixa intermediária, muito mesmo, basta ver o esporte da cidade e como é que está, né? É um cabide lá de emprego, um cabide de interesse político que eu vou falar para você, que no momento oportuno nós iremos debater. Então fica aí a nossa ressalva aí, e evidentemente a nossa aprovação, nosso parabéns ao senhor, tá, vereador? O vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 160 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário a leitura dos demais. Requerimento 161/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que este vereador foi procurado por morador do bairro da Granja Modelo, onde o mesmo relatou que por diversas vezes solicitou serviço de tapa-buraco na rua Angelino Soares da Cruz, devido ao aparecimento de buracos na manta asfáltica. Os responsáveis atenderam, mas o serviço não foi executado com perfeição e os buracos abriram novamente, conforme fotos anexas. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficial do Poder Executivo, para que o senhor prefeito nos responda. 1. Poderia o Executivo solicitar ao responsável para realizar um serviço de qualidade no local? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de março de 2020. Enivaldo, vereador. Requerimento 162/2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que este vereador esteve visitando o bairro Jardim Progresso e se deparou com um bueiro sem a devida proteção, em frente à escola Honorina Rios de Carvalho Melo, mais precisamente na rua Rio Grande do Norte, local este por onde entram e saem várias pessoas. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficial do Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda. Poderia o Executivo solicitar ao setor responsável a realização da manutenção urgente no local supracitado? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de março de 2020. Enivaldo, vereador. Requerimento 163/2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Efigênia Félix Faustino de Oliveira, Vila Brasilina, há uma grande quantidade de mato, considerando que em decorrência da grande quantidade de mato, as casas vêm sendo invadidas por animais, trazendo risco aos moradores do local. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Pode o Poder Executivo determinar que a empresa responsável pela limpeza da cidade realize a roçada e limpeza do local supracitado? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 6 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 164/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita à Vila Industrial, este vereador que subscreve identificou que é uma placa de identificação de nome da rua, que está caída entre a junção da rua Gaspar Ricardo e a rua Álvaro de Menezes. Considerando que a importância da placa de identificação para o serviço de entrega de correspondências e mercadoria, requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1.
Pode o Poder Executivo realizar a recolocação do poste com a identificação no local? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Nando Silva. Alumínio, 6 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 165/2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando quem visita o bairro Areia Branca, este vereador que subscreve esteve observando o serviço realizado com as meias canaletas de concreto na rua Helena Balbo, serviço este que tem objetivo o escoamento das águas pluviais. Considerando que se pode constatar que há pontos em que há uma abertura entre as canaletas fotoanexas, onde deveria estar o rejunte. Considerando que caso não seja feito os devidos reparos, a infiltração de água nestas aberturas estará evidentemente comprometendo a qualidade da fixação das canaletas e provocando maiores danos aos serviços que for executado. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Pode o Poder Executivo realizar o serviço a fim de melhorar a fixação das canaletas? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Nando Silva. Alumínio, 6 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço para discutir esse requerimento. Muito obrigado. Cumprimentar aqui o vereador Edmo Bofete pelo requerimento realizado ali no bairro da Areia Branca. Serviço esse qual nós, por diversas vezes, já discutimos nessa casa, esse serviço que foi realizado ali no bairro Areia Branca. Algumas pessoas no início lá aplaudiram a ação do prefeito e hoje as mesmas pessoas que aplaudiram lá atrás estão chorando amargamente por esse serviço realizado. Por quê? Porque foi um serviço que foi iniciado, mas não foi terminado, assim como qualquer serviço que se começou nesse município por essa atual gestão. Tudo que começa, nada se termina. Então, ali no bairro da Areia Branca, foram realizados alguns serviços, aberto uma valeta para o escoamento de água de uma forma totalmente irresponsável, desviando o curso da água, e hoje tiveram que tampar novamente o desvio da água, porque estava tendo uma erosão muito grande, ao ponto de quase derrubar postes de energia elétrica. Tiveram que desviar novamente a água. Agora compraram mais tubos, mais um serviço que já era para ter sido executado com excelência. Então se gastou dinheiro, jogou o dinheiro público fora, comprou-se novos tubos, agora de 1,80 m, para canalizar novamente a água. Então a gente vê que nada tem projeto. Desde o início se discutiu o projeto do serviço do bairro Areia Branca, o volume de água que desce dali do alto da Areia Branca, ao qual vai afunilar ali no sítio do Pedro, filho da dona Helena. Então o volume de água ali é muito grande. E aí nós pegamos agora esse requerimento do vereador Edmo, onde já foi discutido por diversas vezes dessa canaleta, e ainda continua do mesmo jeito. Continua sem terminar o serviço, e agora onde se deveria ter o rejunte não tem. E o mais incrível é que no vão dessa canaleta aqui, vereador Edmo, pode-se brotar árvore. E agora imagine a raiz de árvore levantando tudo. A canaleta, ao invés de estar apoiada sobre o concreto, foi apoiada sobre a terra. Serviço que não teve uma execução, serviço que não teve um acompanhamento e serviço que foi feito de qualquer jeito. Então a gente solicita ao senhor prefeito realmente olhe para aquele bairro, assim como o senhor prometeu, tantas coisas lá que o povo está esperando e que até agora não se cumpriu. Um campinho que se começou a fazer ali no terreno da prefeitura está lá abandonado e o povo esperando. E o senhor alega que não tem dinheiro, muito pelo contrário dos vídeos que o senhor faz nas redes sociais, que está tendo uma boa administração e tendo superávit para administrar a cidade. Então mostre esse superávit e termine o serviço lá. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereador. Cumprimentar o vereador Edmo também pela preocupação com o bairro Areia Branca, né? Lembrar aqui, Edmo, é uma frase que quem faz pela metade nunca terá o sucesso por inteiro. Exatamente o que acontece nessa administração. Mas tem uma situação, por exemplo, eu fui lá no Bar do Coelho no sábado. Tá aquela porcaria que foi feita na estrada do Briquituba. O banheiro que foi prometido aí no primeiro dia de manhã está aí. Não vai se concluir, porque se abrir lá também vai estar destruído, precisa de outras situações. E a questão da Areia Branca é a mesma situação,
que desde o início nós comentávamos, olha, ali o serviço precisa ser feito uma escada hidráulica que suporte a descida da água, de modo que não mexa nas canaletas. Não é simplesmente colocar aquele serviço que foi feito e do modo como foi feito. Não precisaria ser nenhum engenheiro formado em nenhuma faculdade, da pior que seja, para saber que aquilo não dava certo. Qualquer pessoa que trabalha com construção civil saberia da necessidade da construção de escadas hidráulicas naquele ponto, pelo volume de água que é acomodado ao longo dessa via. Mas enfim, o senhor prefeito costumava, quando ele era presidente do sindicato, que tinha o pai de família trabalhando lá, chamar de pelego, de dar bordoada no cara, chamava de pelego, né? Aí depois acabava a greve e aquele cara era demitido. Era assim que funcionava. Meu pai foi funcionário há muitos anos da CBA. A greve de 90 nós temos muitos desempregados aqui, porque tinha os pelegos, né? Olha os pelegos lá. E infelizmente nós temos algumas pessoas, não, o que vim tá bom, porque nós nunca fomos lembrados. Tá aí o resultado do que tá bom, do que vem tá bom. Se vier porcaria tá bom, não tá, a gente não pode aceitar aquele ditado, tudo é de graça até injeção na testa, não pode, porque nós tínhamos as condições aqui de barrar, de fazer, de exigir um trabalho coerente, como em outras obras que a gente exige. Mas infelizmente se ilude o morador do local. Era uma obra que foi iludida, pasmem, para ser feita por mão de obra voluntária. Vocês imaginem, aí se colocou a mão de obra da prefeitura, um projeto ridículo, e está lá os problemas, que mal terminou a obra, já se remanesce nesse mês chuvoso os problemas. Daí coloca lá a foto do Alexandre, do Eduardo, do Edno, do Renatinho, como se, de outros vereadores aqui, de todos, como se a gente não fizesse nada. A gente faz, mas aí aparece alguém lá, nós nunca fomos lembrados, o que vim tá bom. Quem gosta de porcaria, tá aí, é o jeito da administração trabalhar. Gosta de porcaria, é o que eu tenho a servir. Gosta de serviço mal feito, é o que eu tenho a servir. Gosta de serviço mal acabado, é o que eu tenho a servir para a população. Tá aí. Cadê a estrada do Briquituba que teria sido feita? Tá lá, foi lá sábado. É ridículo o que fizeram lá. Ridículo. Mas se a gente se posiciona contra, quando vem um projeto aqui, você quer discutir se vai fazer isso, aí põe a população contra. É a situação que nós estamos vivendo. O caso da Areia Branca, desde o princípio, os vereadores se reuniram com os moradores, salvo engano, por uma ou duas vezes, sem contar os vereadores que fazem parte de grupo daquela comunidade, que sempre alertaram sobre isso. Mas não, né? Eu garanto que vai resolver. E está aí. Daqui a pouco está crescendo árvore entre uma canaleta e outra. Daqui a pouco tem carro parado lá, como tinha a foto que postaram, que tinha foto dos vereadores, como se a gente aplaudisse aquilo lá. Eu jamais aplaudi o prefeito Bimbão. Jamais. Eu sou vizinho do sindicato, cara. Mas nem a obra que eles faziam no sindicato onde tinha dinheiro, terminaram lá atrás, deixaram lá um monte de telha no fundo da minha casa lá. Eu sabia como era. Mas quando a gente cobra, a gente é ruim, a gente é ignorante, a gente não quer o progresso. É isso que acontece. São essas situações. Então a gente espera o senhor prefeito, que promete, dentre tantas coisas, que vá lá e conclua o serviço que ele prometeu, para não ter o sucesso pela metade. Onde põe a mão, resumindo, não faz nada. Não faz nada direito, só faz porcaria. Temos transporte porcaria, temos departamento de obras porcaria, tudo que se tem é pela meia boca. Obrigado. Continue em discussão. E um vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 165, aprovado por 8 votos. Peço para justificar meu voto. Pois não, vereador. 3 minutos. Apenas para registrar em meu nome que desse tipo de obra mal feita eu não aprovo mesmo. E não faço parte. Apenas isso que eu queria registrar. Obrigado.
Registrado o voto, vereador, solicita ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 166 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando o loteamento Sítio dos Coqueiros e o condomínio Recanto dos Pássaros, que se encontram dentro dos limites do nosso município, ainda não contam com água encanada. Considerando que a Sabesp vem expandindo sua rede a cada dia, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal e a Sabesp, para que preste as seguintes informações. 1. A previsão de expansão das linhas de transmissão de água para que atenda os locais supracitados? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. E quanto à expansão das linhas de tratamento de esgoto, a previsão de quando chegará até estes locais? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 6 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Tem indicação? Tem? Passamos ao tema livre. Vereador Eduardo, inscrito, 15 minutos com a parte. Senhora presidente, senhores vereadores, população de Alumínio aqui presente, internautas que nos acompanham, boa noite a todos. Eu vou falar hoje sobre tópicos, geralmente eu não costumo fazer isso, mas acho que é importante. Primeiro dos tópicos que eu vou falar aqui é sobre o servidor público, notadamente o servidor público do município de Alumínio, da Prefeitura Municipal de Alumínio. E não é qualquer servidor público, não. É o servidor público de carreira, servidor público concursado. Eu já vinha falando desde o ano passado que, iniciado o ano eleitoral, o processo eleitoral propriamente dito, a gente está dentro do processo eleitoral, visto que o calendário eleitoral já está bem adiantado, que as coisas iam ficar difíceis dentro da nossa cidade. E dentro disso é que eu preciso dialogar com o servidor público. Primeiro de tudo que eu tenho a dizer ao servidor público concursado da Prefeitura do município de Alumínio é que ninguém, absolutamente ninguém tem procuração para falar em meu nome dentro da Prefeitura. Então, se tiver alguém falando lá, está errado, porque eu não deleguei a terceiro falar em meu nome. E estão falando muita besteira já, né? Vem falar que depois de ocorrido o pleito, né? E vindo eu a ser prefeito, que seria cruel em relação aos funcionários. Meu Deus do céu, mais crueldade que o atual executivo faz com o servidor público é impossível de se mensurar. Eu quero que as pessoas, notadamente o servidor público de carreira da prefeitura, vejam a biografia e o histórico. Primeiro, eu sou servidor público de carreira do governo do estado de São Paulo. Segundo, enquanto presidente da Câmara do município de Alumínio, quando a crise orçamentária assolou a Câmara do município de Alumínio, o que eu fiz naquela ocasião? Para manter tudo aquilo quanto era de direito do servidor público concursado, eu, enquanto presidente, fiz a exoneração dos 9 assessores da Câmara Municipal. Começando pelo meu e seguindo para todos os assessores. Ficamos 4 meses, de 4 a 5 meses sem assessor nessa casa, para equilibrar o orçamento e não mexer em possibilidade alguma com o servidor público concursado. Isso é respeito àqueles que prestam um concurso e é seguir, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Que ela tem lá todos os itens, um a um, do que tem que ser feito. Então, por que eu falo isso? Porque esses dias, quando começam a discutir algumas coisas, mas o Eduardo decidiria, e sempre com as piores decisões do mundo. Sempre. Então, o servidor público de carreira, o concursado, que tiver alguma dúvida, que quiser conversar comigo, sabe onde me encontrar, tem meu telefone, fale comigo para saber o que eu penso. Veja as atitudes que tomei enquanto presidente da Câmara, sempre em benefício do concursado, respeitando o concursado. Todas as diretorias que existem aqui são ocupadas por cargos concursados. Todos os direitos são de imediato reconhecidos em favor dos concursados. Então,
para todos os servidores, eu vou repetir, falem comigo, ninguém na prefeitura tem procuração para falar o que eu penso do serviço público. Mas eu vou falar aqui, o que eu penso é que o servidor público concursado tem de ser respeitado. Eu, enquanto servidor público do Estado, acabo de ser achincalhado pelo governo do Estado. A Meire também. Rebentaram com a gente nessa reforma da Previdência. Então a gente sabe o que é um mau governo em desfavor do concursado. Então cada um dos concursados que tiver dúvida e quiser, venha para o meu gabinete, me mande mensagem, converse comigo, venha aqui dentro da Câmara, converse com os servidores concursados da Câmara. É só vir aqui conversar com os servidores concursados da Câmara, que vão entender a maneira como eu penso. Então fica aqui esse recado a cada um dos concursados da Prefeitura, que se quiserem saber o meu modo de agir, é só vir aqui tomar como prova como a gente trabalhou em favor do concursado. E ninguém dentro da Prefeitura está autorizado a falar em meu nome. A gente respeita o servidor público, principalmente o concursado. Porque eles prestaram concurso, eles não entraram por política, não entraram por indicação, entraram por merecimento. Então, é o que merece respeito. Então, ninguém fale em meu nome. Falar um pouquinho sobre o esporte amador, a gente trabalha há muito tempo, o mandato nosso envolvido com o esporte, né? A todas as equipes de esporte amador, as pessoas que sempre acompanharam o nosso o nosso trabalho em favor do esporte, eu peço agora, nesse momento de pré-política, uma reflexão dos times amadores, das pessoas relacionadas ao esporte. Porque do nada, surgiu o herói para o esporte. Se apresentando como defensor do esporte. Se apresentando como uma pessoa que vai resolver todos os problemas do esporte. São só 6 meses até a eleição, praticamente. Passada a eleição, eu quero ver encontrar essa pessoa que está conversando com todo o meio esportivo como se preocupasse com o esporte da cidade. Então, deixo aqui também esse recado dessas pessoas do esporte, as pessoas que acompanham meu trabalho, do vereador Dr. Alexandre, entendeu? Que são pessoas que estão relacionadas, Geraldo Atleta, dentro das provas de pedestres, pessoas que têm uma vivência do esporte, a Meire, ex-atleta de vôlei. Então a gente sempre lembra das pessoas. Venham aqui conversar com a gente, né? Estamos abertos também ao diálogo. E, aliás, dentro desse meio desportivo, eu tenho uma certa tranquilidade para conversar, porque eu quero conversar um a um. E eu vou falar, não é para trocar um trabalho, que eu não vou nem falar de 4 anos, porque já está inteirando 12 que a gente corre com o esporte amador da cidade, principalmente o futebol, mas sempre também atento às outras modalidades, braço estendido a essas equipes, para que não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Quando chegar a pessoa lá e falar, bom, a gente está aqui, pergunte onde você estava. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Onde você estava? Onde você estava? Além de estar comendo hora extra da prefeitura. Onde você estava? Tem que perguntar. É importante que se pergunte isso. Eu não vou, obviamente, entrar em méritos maiores, mas eu quero que as pessoas pensem sobre isso. Passando ao terceiro tópico, eu vou lembrar que hoje é dia 9, já faz 7 dias que a Câmara Municipal criou o asfalto do Oncinha e aprovou a suplementação. 7 dias. Até agora eu não vi nenhum edital aberto dentro da Prefeitura. Por favor, estamos em tantos aqui, alguém lembra na próxima segunda para a gente começar a cobrar a cada 7 dias. Porque a modalidade de licitação que a Prefeitura tem que fazer são 30 dias de publicação. Se for fazer do jeito certo, né? Porque eu não duvido que faça um carta-convite para fazer 1.800.000 de asfalto. Se fizer do jeito certo, são 30 dias. Então, hoje já tem 7. Tem 7 dias. Então, comunidade do Oncinha, vamos cobrar o prefeito. Vamos pegar todo mundo de novo, vir aqui agora na Prefeitura. E a gente vai acompanhar vocês lá, para saber quando que vai sair esse edital de licitação do prefeito. Já tem 7 dias que foram aprovados. Já dava para ter, no mínimo, publicado o edital. Vou passar ao quarto ponto, também é muito importante, que no ano, acho que retrasado, no final do primeiro ano, ou no começo do ano de 2018, eu não me recordo agora certo, fui autor de emenda impositiva, junto comigo, acho que a mesa da Câmara que fez essa emenda, porque era uma emenda à lei orgânica, que criou na lei orgânica
a emenda impositiva. Então, nós primeiro fizemos a legalidade, fizemos existir esse instituto, digamos assim, da emenda impositiva. Logo na sequência, o que nós fizemos? Nós impusemos ao orçamento essa emenda no valor de 1% do total do orçamento. Só que esse 1% era para ser dividido no montante de todos os vereadores, 9 vereadores. E a Câmara fez algo que é difícil de se imaginar, e que a gente podia até fazer uma pesquisa para descobrir se tem alguma outra Câmara da região que tenha feito da maneira como nós fizemos. Do total dessa emenda, nós fizemos o percentual de saúde, e naquela época indicamos um raio-x digital e um ultrassom também de última geração. E com a sobra disso, um veículo van em favor do departamento de esporte que precisa fazer o trânsito dos atletas. Foi em conjunto, foi um consenso. Teve discussão, pensou em várias coisas, mas chegou nesse consenso e a Câmara fez. Hoje o prefeito fez um anúncio junto do ultrassom, bonito ultrassom que está lá, e não se lembrou, foi descuido. Ele não se lembrou de falar que isso foi uma emenda impositiva da Câmara Municipal. E por que eu falo que foi descuido? Porque a gente tem que sempre trilhar o caminho da boa política, né? Amanhã, eu já tenho conhecimento que muito provavelmente ele vai apresentar à comunidade o raio-x digital, emenda da Câmara, de nossa autoria. Nunca o prefeito teria colocado, nem colocou no orçamento para comprar, nós que impusemos ao prefeito que o fizesse. Então amanhã, como ele deve fazer esse novo vídeo, talvez vendo o que a gente falou, ele vai lembrar, quero falar que isso aqui foi uma emenda dos senhores vereadores, todos os vereadores fizeram, eu fui obrigado a executar o orçamento por força da emenda impositiva, então eu estou imaginando que ele vai, obviamente, a reconhecer o trabalho do Legislativo. Então, como ele esqueceu hoje de falar que fomos nós que impusemos a ele, obrigamos, pela força da lei, a comprar um aparelho de ultrassom de última geração, a gente espera que amanhã ele cite. E também na hora que for entregar a van do Departamento de Esporte, que imagino tenha licitado também, né, para cumprir a lei, que daí eu não sei se vai ser ele ou se vai ser o secretário, não sei se é de fato ou de direito, porque a política de alumínio promove essas coisas, que vai lá entregar. Então fica aqui, caso seja, por exemplo, o Gediel que vai lá fazer essa entrega, como secretário de esporte, né, não sei se é secretário nomeado, que ele lembre que foi a Câmara que impôs, para dar o crédito a quem de direito, porque é um absurdo, isso daí é uma política e na minha opinião é coisa de gente vigarista, não tem outra coisa para dizer. O que o prefeito fez hoje é coisa de gente vigarista, o cara anunciar algo e não dar o crédito a quem realizou, ele não contemplou isso no orçamento, a Câmara que impôs a ele que o fizesse. Então fica aqui. Vou lembrar também, está aqui o Bengala, meu amigo, é sábado, João, ou domingo? Domingo o projeto? Domingo é dia 15? Domingo dia 15 tem o projeto Pescar lá na represa do Pararanga, tudo organizado, sucesso total, tenho certeza, vai ser melhor que a primeira edição. Começa a partir das 8 horas da manhã, o Alexandre disse que vai pescar lá, estou vendo nos grupos aqui, já está até tentando carona em barco para ir pescar com o pessoal. Convidar todas as pessoas que também estão nos vendo, que estão aqui agora, para ir prestigiar lá na represa do Pararanga, esse importantíssimo projeto que foi desenvolvido aí pelo vereador Bengala na nossa cidade, trazendo lá de Carlópolis um modelo de projeto. Então aí nesse domingo, a segunda edição do Pescar Alumínio, a gente espera que seja a segunda de muitas edições. E por fim, eu vou relembrar aqui, porque isso é muito importante. Se tem alguém dentro da prefeitura falando em meu nome, está falando sem autorização. Se tem alguém tentando jogar eu contra o servidor público da prefeitura de alumínio, está em maus lençóis, porque a história minha pode ser vista aqui dentro da Câmara Municipal, sempre na defesa e em favor do concursado. Lembrando o servidor da prefeitura que eu sei o que é ser concursado, porque sou concursado no governo do estado de São Paulo.
Então, que fique claro, ninguém dentro da prefeitura tem procuração para falar em meu nome. Os meus problemas sou eu que resolvo, sou eu que encaro, e as coisas que penso sou eu que digo. Então, qualquer servidor, fique à vontade para vir aqui no meu gabinete, né? Óbvio, a gente sabe que estamos num período de perseguição aí da administração para quem vem dialogar conosco aqui. Passou perto, conversou com o Alexandre na porta de comércio, está sendo exonerado no dia seguinte se for comissionado. Agora o concursado não, ele tem a estabilidade do concurso e pode contar com o apoio do meu mandato enquanto vereador. E vem aqui averiguar, vem aqui tomar ciência de como foi o nosso trabalho em favor do servidor de carreira. São as minhas considerações. Agora, o vereador Alexandre, inscrito também no tema livre, 15 minutos com a parte. Senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário, aos amigos que nos acompanham pela sessão online, uma boa noite a todos. Registrar aqui, ainda demora atrasado, os nossos parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, em nome da nossa vereadora Meire, pessoa guerreira, pessoa exemplo e que reflete muito bem as mulheres desse país, que sem sombra de dúvidas merecem ser sempre lembradas pelas conquistas que possuem e às vezes até pela falta de oportunidades que ainda existem. Então, Meire, fica registrado aqui nosso parabéns atrasado, mas foi a oportunidade que nós tivemos aqui de falar em plenário e de registrar essa data tão importante a vocês mulheres. Também aqui aproveitar a tribuna, talvez não sei se resta tempo, mas para reforçar aqui o convite do vereador Eduardo, sobre o evento que será realizado na Represa do Pararanga, no próximo domingo, 15/3, a partir das 8 horas da manhã, esse torneio de pesca que o vereador Bengala trouxe lá da cidade de Carlópolis, e que sem sombra de dúvidas, aqui nós já votamos a necessidade de se incluir no calendário oficial do município, que engrandece a nossa cidade, Bengala, e tenho certeza que a cada ano esse evento vai mais e mais, vai para um crescimento que vai se tornar um grande evento como é o de Carlópolis. A gente sabe do seu empenho, do seu trabalho, a gente sabe às vezes da falta de apoio, mas você sabe que você também não está sozinho, que você tem amigos, que a gente tem o comércio, que a gente tem outras pessoas que abraçaram esse projeto com você. Então fica aqui reiterado o nosso convite. Com relação à falta de menção da importância dos vereadores na aquisição do veículo destinado ao esporte, como do raio-x e do ultrassom, é natural que o prefeito não vá fazer qualquer menção com relação a isso. Isso nunca foi da personalidade do senhor prefeito. E eu dizia que a gente precisa distinguir o que é a personalidade do escorpião. O escorpião ele nunca muda. Nos momentos mais adversos da vida dele, ele vai continuar sendo o escorpião. Você tem a história do sapo que tenta ajudar um escorpião a atravessar um riacho, e no meio do caminho, prometendo ao sapo de que ele não picaria o sapo para o sapo morrer, picou. E o sapo perguntou a ele o porquê daquilo. Ele falou: me desculpe, mas é a minha índole. E é assim, porque sempre foi dessa forma. Sempre foi da forma como o senhor prefeito tratou os assuntos, mesmo quando líder sindical aqui na nossa cidade. Mesmo quando líder sindical, sempre com temor, sempre impondo medo, sempre impondo a força, sempre impondo os seus objetivos, por mais errados que tivessem. E se a gente andar aqui em Alumínio, a gente vai conhecer inúmeros pais de famílias que sofreram por conta disso. Que pagaram quando ele liberava os funcionários lá na greve na CBA e depois eram demitidos no dia seguinte, por conta de conchavos. Sempre foi assim. E eu falo, nem porque eu trabalhei na CBA, porque eu trabalhei numa outra era, eu falo pelo meu pai. Meu pai foi operário da CBA desde 1978. Então não esperemos elogios e flores. Não esperemos. A vida é essa. Porque quando nós o afrontamos aqui no plenário, nós recebemos ameaça de morte nas nossas casas. A minha filha tem trauma dessa pessoa, desse prefeito, até o dia de hoje. Uma criança de 8 anos de idade. Então não esperemos isso. Não esperemos isso. O que eu espero do senhor prefeito é respeito com essa instituição, respeito com esse vereador, e que faça o que fala, e que cumpra o que fala. Então falar aqui hoje
por exemplo, do CCI, a gente precisa relembrar que foi lá e na mídia social estava lá cobrando, estava lá dizendo que ia fazer uma piscina, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Aquelas senhoras estão largadas, estão sem nada, estão sem atividades, porque a prefeitura disse que não tem dinheiro, que precisa fazer licitação, que fazer isso, precisa fazer aquilo. Só que a gente vê entrando, esse mês que passou, a prefeitura demitiu talvez entre 16 ou até mais 20 cargos no emprego público. E cadê a melhoria no serviço? Porque não tinha necessidade. Porque esses empregos estão se tornando uma realidade para alavancar uma campanha eleitoral de um trabalho que naufragou ao longo dos 3 anos e pouco que está à frente do Executivo. E não foi por falta de cobrança dessa casa. Porque as pessoas tentam admitir esse fracasso para os vereadores, mas não é. Porque os vereadores sempre cobraram uma postura. Sempre cobraram uma postura. Então falar que vereador não cobra, não. Eu vi prefeito e vi vice-prefeito apoiar situações que queriam tirar direito, por exemplo, dos professores. Mas eu nunca vi a Câmara se posicionar com relação ao cargo de carreira. Nem mesmo eu, que era base na outra administração, me sustentei, por exemplo, quando ameaçaram tirar o plano de carreira. E eu sei o trabalho que foi feito pela Câmara de Vereadores, pelo vereador Geraldo que estava aqui, por mim, Alexandre, pelo vereador Eduardo, na outra legislatura, e sei o Renatinho, Beto também, me desculpe ter esquecido, mas sei do trabalho que os novos vereadores também fizeram para que os professores tivessem os seus benefícios. Então é difícil você dizer que numa troca o servidor será punido. Aí eu pergunto, eu recebi uma ligação de um enfermeiro que no carnaval, olha o absurdo, que os médicos receberam como feriado trabalhado, o adicional de 100% por aqueles dias. E os enfermeiros na cidade não. Eles receberam pelo dia normal de trabalho a segunda e terça de carnaval. Será que a gente que é mal com o servidor? Ou não? Será que o servidor está bem hoje? Perguntem. Perguntem aí aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, que inclusive muitos não vieram trabalhar. Por quê? Não porque não queriam honrar com o seu compromisso, mas sim porque acharam, e como é uma injustiça, se o médico atende o paciente, necessita do enfermeiro, necessita do técnico de enfermagem. Por que esse tratamento desigual entre essa categoria de profissionais? Por que, senhor prefeito? Porque o senhor que está preocupado tanto com o servidor, o porquê disso? O porquê dessa situação? Aí o que a gente não entende, e eu falo de 2 pesos e 2 medidas, é que tem servidor que, por exemplo, está recebendo um valor absurdo de horas extras, mas absurdo, e está violando a lei da física, que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas aqui em Alumínio é o seguinte, o cara está em Itu, na faculdade, e ao mesmo tempo ele está dentro do ginásio de esportes. Ao mesmo tempo ele está dentro do ginásio de esportes. Ele está em São Paulo e ao mesmo tempo ele está em Alumínio, violando a lei da física. Violando, não sei se é um holograma ou alguma coisa, mas o cartão está registrado. E por quê? Porque tem servidor que o que está recebendo de horas extras é humanamente impossível que a pessoa realize. Mas temos os compromissos políticos. O povo de Alumínio paga. E a gente vai fazer requerimento sobre isso. A gente vai questionar esses assuntos. Porque é inadmissível que uma pessoa que ganhe R$ 2.500 por mês de salário normal e receba com os acréscimos de horas extras e outros benefícios 7, 8 mil por mês. Oxe, como que é possível uma coisa dessa? Nem a lei permite. A CLT é clara que o funcionário pode fazer apenas 2 horas extras por dia, quando muito. Mas Alumínio não. 2 corpos ocupam 2 lugares diferentes, foge à regra realmente, mas a prefeitura paga como se ocupasse o mesmo espaço. É uma vergonha. E aí, só que aquele servidor de carreira que realmente precisa, aí ele não vem trabalhar num sábado. Acredite-se, que desconto do banco de horas dele
a hora que ele não trabalhou e com um adicional. Então, ao invés de se compensar a jornada de trabalho dele pelas horas que ele tem positivas, lá de 8, 9 horas, descontam as 8, 9 horas mais o adicional, como se trabalhar em sábado e domingo fosse uma obrigação do empregado. Se ele trabalhar, a prefeitura tem a obrigação de pagar mais. Se ele não trabalhar, não. Então, são umas coisas que a gente não entende. A gente não entende o servidor achar que pode sofrer qualquer retaliação. Quando a gente brigou aqui, não foi um e nem dois, foram vários requerimentos, de uma prefeitura que obrigava um motorista de ônibus, de transporte, de agendamento, a colocar dinheiro do bolso dele para pagar despesa de almoço e de refeição, e depois acumulava um tanto absurdo, R$1.500, R$2.000, o camarada ficava sofrendo lá 30, 40 dias para pagar aquela despesa, e lançava na folha de pagamento como natureza salarial, e o cara ainda era debitado de imposto de renda. São essas coisas que a gente se vê. Outro dia eu não acredito, eu ouvi dizer que o prefeito vai demitir uma pessoa, e que essa pessoa vai fazer sabe o quê? Contrata o Alexandre, e o Alexandre vai subcontratar o Beto, o Bengala e o Geraldo, para ganhar mais R$1.000 cada um e fazer a famosa rachadinha. Nós não podemos permitir isso, gente. Aonde que a gente está com essa realidade? O que é isso? Que terra é essa? Terra de cangaço? Terra sem leis? Cadê a CLT? Aonde que as pessoas se sujeitam a isso? E a gente tem que falar, nós temos pessoas de bem. A pessoa não pode se sujeitar a isso, mas nem no momento de maior dificuldade financeira da vida dela, que isso é crime. Isso é crime. Não justifica eu estar passando fome, entrar no Taraborelli e furtar uma peça de carne para me comer. Não justifica, como não justifica o cara que está desempregado se submeter a uma situação dessa. Como que a gente vai permitir um negócio desse? Poxa, o que é isso? Rachadinha aqui em alumínio? Onde que essas pessoas estão com a cabeça? Pode ser o melhor amigo meu que for. Se entrar no esquema desse, nós vamos ter que brigar até o fim e denunciar. Porque está havendo conluio. Não se pode sustentar uma situação da qual a gente está vivendo. São coisas absurdas na nossa cidade. Que se intitula alguém diretor, que não é diretor, que nomeia um amigo, que nomeia o outro, que o outro vai contratar mais 3 para pagar com o dinheiro do bolso. Oxe, o que é isso? Mas nem desculpa aqui o Miguel, mas nem o boteco do seu Laci faz isso. Ninguém trabalha dessa forma. Mas será que as pessoas são tão inocentes de submeter uma situação ridícula dessa? Uma situação imoral? Será que as pessoas farão isso? Eu não acredito. Então fica aqui meu aviso. Eu prefiro, sinceramente, se houver uma situação dessa e a gente não puder fazer nada, eu prefiro nunca mais vir aqui na Câmara Municipal. Prefiro, porque não pode. O homem honesto de valor, se ele quer cobrar a lei, ele também precisa fazer cumprir a lei. E nós não podemos aceitar uma situação dessa. Uma situação dessa para... não, que a finalidade é boa. Não é. A finalidade é boa. Eu não posso roubar alguém porque a minha família está passando fome. Porque a alegação do traficante de drogas é... eu entrei nessa porque eu estou desempregado. É a mesma alegação. Então a gente deixa aqui o nosso inconformismo com situações que a gente está vendo que são ridículas. Que só em alumínio que acontece esse tipo de situação. Então a gente deixa aqui, senhor prefeito, a gente fez um requerimento e vai ter aí a resposta, com relação a uma justificativa plausível, com relação ao número de horas extras, que como eu disse, estamos fugindo da regra da física, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, no tempo. Aqui em alumínio ocupa, porque não é possível uma pessoa trabalhar em determinada cidade e receber uma quantidade de horas extras do que está recebendo. E você vai lá, não tem nenhum tipo de atividade. Você vai lá no CCI e ninguém faz nada. O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa cidade? Nós não podemos permitir, senhores vereadores, independente de qualquer ideologia partidária, independente de qualquer ideologia política, nós não podemos permitir. Aproveitar o meu tempo também, fazer aqui um apelo ao senhor prefeito, para que tome alguma providência. A gente está precisando de geração de emprego. Nós temos lá a empresa Sustem, que recebeu uma área da cidade de alumínio, e que hoje está parada.
Então que tome providências também para que a gente possa gerar empregos naquela localidade, porque a empresa, o que consta, fechou. Então a gente roga aqui para que haja esse empenho, mas não gerar emprego na prefeitura de rachadinha de salário. Rachadinha de salário é o fim. E hoje eu fui na casa de um senhor, ele falou para mim, que me ligaram lá do esporte, e estão querendo saber se eu quero trabalhar nas escolas, porque eles vão contratar as pessoas para pôr aí nas quadras e tal. Falei para ele, saia fora dessa, o senhor é inteligente. Isso aí é para iludir, passar mel na boca do senhor. É para isso que estão fazendo isso, ilusão. Então eu vou pegar firme daqui para frente, não daqui para frente, diretamente, mas daqui para frente, porque agora essa barbárie está acontecendo. Se não quer ocupar cargo, recebe em horas extras. Isso é um absurdo. Hora extra é para quem trabalha, não para quem quer eleger alguém ou para quem quer fazer politicagem. E essa história da rachadinha também, deixamos aqui a nossa impugnação com relação a tal fato. É o que a gente tinha a comentar, senhor presidente, reiterando o convite para que todos podemos lá pescar no dia 15. Bengala, obrigado. Não. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Aproveitando aqui já da tribuna, como não há nenhum colega inscrito na tribuna livre, solicito suprimir o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre, fica suprimido o intervalo regimental, nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos discussão única do projeto de lei 5/2019, que dispõe sobre o local de funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil. Miguel Antônio Alves solicita ao secretário. Pela ordem, presidente. Pode tirar? Não pode. Retiro o meu pedido de dia. Ia pedir adiamento, mas está na trava a pauta. Né? Discussão única do projeto... Pela ordem, presidente. Pois não. Peço suspensão da sessão por 3 minutos. Coloque em discussão o pedido do vereador Enivaldo em suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra. Coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido. Fica a sessão suspensa por 3 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Ligacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Dr. Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bufete. Presente. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 5/2019. Mensagem número 5/2019. Senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 5/2019, que dispõe sobre o local de funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil Miguel Antônio Alves. Com a lei número 1155, de 20 de abril de 2009, o prédio onde anteriormente ficava a escola infantil foi destinado ao funcionamento do CRAS, porém este não mais funciona no local, pois foi transferido para o prédio Edson Eusébio de Araújo, Edson Caminhão, o anexo do Paço Municipal. Considerando a necessidade de formalização do local de funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil Miguel Antônio Alves, no Sinindu, é necessário regularizar e denominar novamente o prédio como Escola Municipal. Portanto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação do presente projeto de lei, certos de contarmos com o apoio dos nobres edis. Subscrevo-nos reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 5/2019. Dispõe sobre o local de funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil Miguel Antônio Alves. O prefeito do município de Alumínio, do estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Escola de Educação Infantil Miguel Antônio Alves, assim denominada pela Lei número 270, de 15 de abril de 1976, volta a funcionar
no edifício Miguel Antônio Alves, localizado na Estrada Municipal Ayrton Senna, número 101, bairro Sinindu, Alumínio, São Paulo. Artigo 2º. Fica revogada a Lei número 1155, de 30 de abril de 2009. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 21 de fevereiro de 2019, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Pela ordem, presidente, Pois peço não. para discutir o projeto. 15 minutos com a É parte. evidente que quando se fala de uma entidade de ensino, ainda mais uma escola, que eu acho que o projeto tem que ser aprovado. Realmente tem que ser aprovado. O que nos preocupa muito e que nós somos contrários, é a possibilidade dos alunos, do deslocamento dos alunos de um bairro no outro, das distâncias. Então, deixar essa ressalva feita, que nós aprovamos por ser uma escola, mas que somos contra essa questão do deslocamento dos estudantes, até porque a gente sabe que a prefeitura não tem capacidade para fazer isso de uma forma ordeira. É apenas que eu tinha comentado do requerimento, presidente. Do projeto, perdão. Continua em discussão o projeto de lei. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edno Bofete. Aprovo. Projeto de lei 5, 2019, segue aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 6, 2019-L, que dispõe sobre o fornecimento de instalação gratuita pela concessionária de Pela ordem, serviços. presidente. Pois não, vereador. Solicita retirar esse projeto por 3 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 6, 2019-L. Em discussão o pedido. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão, ou os contrários, queiram se levantar. Está aprovado, o pedido fica adiado por 3 sessões, a discussão única do projeto de lei 6, 2019-L. Discussão única do projeto de lei 46, 2019, que institui o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, CETER, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Mensagem 46 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, a proposição de lei que ora temos a elevada honra de submeter à apreciação desse nobre legislativo institui o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda nos termos da Lei número 13.667, de 17 de maio de 2018, e Resolução 831, de 20 de maio de 2019, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT. O presente projeto de lei visa a criação do Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, para que o seu município de Alumínio possa aderir ao novo CINE e receber os recursos destinados a seu custeio e funcionamento de forma estabelecida pela Lei número 13.667, de 17 de maio de 2018. Os Conselhos Municipais do Trabalho, Emprego e Renda foram criados sob o formato de comissões e hoje constituem-se como o principal canal oficial e institucional, reconhecido pelos governos estaduais e federal, para acesso aos programas e fontes de recursos relativos à área como, por exemplo, o Ministério do Trabalho e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Dentre as temáticas a serem analisadas pelo Conselho, destacam-se a necessidade de profissionalização e organização de trabalhadores autônomos, a formação, qualificação, recapacitação de mão de obra, a assistência aos microempreendedores individuais, as MEIs, e a participação dos trabalhadores nos planos, programas e projetos econômicos no âmbito do município. Por todo o exposto, apresenta-se em síntese este projeto de lei, tanto pelo aspecto de maior capacitação de recursos provenientes do Ministério do Trabalho e do Fundo do Amparo ao Trabalhador, que o Conselho trará, como pelo aspecto de definir de forma técnica e democrática políticas públicas de trabalho, emprego e renda direcionadas ao desenvolvimento econômico sustentável do município. Desta forma, faz-se necessário que o projeto seja apreciado em caráter de urgência, pois é imprescindível que o município se adapte à citada lei de resolução até o mês de dezembro de 2019, para que o município possa receber recursos do governo federal no ano de 2020. Vale-nos da oportunidade
para reiterar a Vossa Excelência e seus ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 46/2019. Constitui o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, o CETER, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, SINE, no município de Alumínio, nos termos da Lei Federal número 13.667, 17 de maio de 2018. O prefeito municipal de Alumínio, usando as suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Capítulo 1º do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, seção 1, da Constituição, Objetivos e Competências. Artigo 1º. Fica instituída o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, com a finalidade de consubstanciar a participação da sociedade organizada na administração de um sistema público de emprego no município de Alumínio. Parágrafo único. Compreende-se por caráter deliberativo a participação na elaboração e no acompanhamento da execução do Plano de Trabalho no Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e do Programa de Geração de Emprego e Renda no âmbito municipal. Artigo 2º. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, o CEMITER, terá por finalidade estabelecer diretrizes e prioridades para as políticas de fomento e apoio à geração do trabalho, emprego, renda e qualificação e requalificação profissional no município de Alumínio. Artigo 3º. O Conselho, constituído de forma tripartite e partidária, será composto por 9 membros titulares, em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. 1. Representantes do governo. A. 2 membros do quadro do emprego efetivo indicado pela Prefeitura Municipal de Alumínio e B. 1 membro indicado pelo Conselho Regional de Sorocaba da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. 2. Representantes dos trabalhadores. A. 2 membros indicados pelos sindicatos trabalhadores em indústrias metalúrgicas, mecânicas e materiais elétricos de alumínio. B. 1 membro indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alumínio. 3. Representantes dos empregadores. A. 2 membros indicados pelo comércio local. B. 1 membro indicado pelas indústrias locais. Parágrafo 1º. Para cada membro titular haverá 1 membro suplente pertencente ao mesmo órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Os representantes titulares e suplentes dos trabalhadores e dos empregadores serão indicados pelas respectivas organizações. 3º. Caberá ao governo municipal indicar os seus respectivos representantes. 4º. O mandato de cada representante é de 2 anos, permitida uma única recomendação. 5º. Os conselheiros titulares e suplentes representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo serão formalmente designados mediante decreto de titular do órgão gestor local, publicada na imprensa oficial local, se houver no sítio oficial local na internet. 6º. O ato legal de designação dos membros do Conselho deverá conter nome completo dos conselheiros, a situação de titularidade e suplência, e indicação de segmento por eles representados no respectivo período da vigência do mandato. 7º. Pela atividade exercida no Conselho, seus membros titulares e suplentes não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios. Artigo 4º. Compete ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, o CETER, exercer os seguintes atribuições. 1. Articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e pesquisa, com visitas e obtenção de subsídios para aperfeiçoamento das ações do Programa de Seguro-Desemprego, executadas no âmbito do Sistema Nacional do Emprego, SINE, e dos Programas de Trabalho e Emprego e Geração de Renda, estabelecendo parcerias que maximizem o investimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador em programas de qualificação e requalificação profissional, remeditação da mão de obra, geração de emprego e renda do mercado de trabalho e suas outras ações do sistema público de emprego. 2. Elaborar e apreciar os projetos de remuneração do trabalho, emprego e renda e da qualificação e requalificação profissional do município, isoladamente ou em conjunto com os conselhos instituídos no âmbito municipal, bem como proceder à sua homologação. 3. Propor programas, projetos e medidas... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Esse projeto, ele necessita de adequação de redação, de necessidade de exigência de que o servidor seja concursado e de alteração no tempo de mandato, que serão alvos de emenda, razão porque eu peço a retirada dele por uma sessão. Coloque em votação o pedido do vereador Eduardo de retirar o projeto por uma sessão. Coloque em discussão. Nenhum vereador querendo usar da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido
do vereador de suspensão do projeto por uma sessão. Segunda discussão do projeto de lei 1/2020 sobre as alterações anexos 2 e 3 que integram a lei municipal de número 1954. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Pois não, vereador? Como se trata de segunda discussão, evidentemente que já foi eleito quando da primeira discussão, solicito a suprimida a leitura desse projeto. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura em segunda discussão do projeto de lei 1/2020. Em discussão o pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do doutor Alexandre. Fica suprimida a leitura do projeto de lei. Passamos então diretamente à discussão do projeto de lei. Projeto de lei em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprova. Professora Meire Barbosa. Aprova. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprova. Projeto de lei 1/2020, aprovado por 9 votos em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei 2/2020, que dispõe sobre alterações dos anexos 5 e 6, que integram a lei municipal de número 2050/2019. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Também solicito a suprimida a leitura por se tratar de segunda discussão. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura em segunda discussão do projeto de lei 2/2020. Em discussão o pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica então suprimida a leitura em segunda discussão do projeto de lei 2/2020. Passamos então diretamente à discussão do projeto. Em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprova. O projeto de lei 2/2020 segue aprovado por 9 votos em segunda discussão. Discussão única do projeto de lei 3/2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Mensagem 3/2020. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis, incluso o projeto de lei número 3/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$260 mil. O presente projeto de lei visa atender despesas com aquisição de uma escavadeira. A presente despesa será custeada com recursos provenientes do superávit financeiro apurado na transferência de recursos repassados através do convênio pela Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais. Considerando os enormes benefícios que os investimentos pretendidos proporcionarão à coletividade aluminense, é que solicito o apoio dessa nobre dignidade para a apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência. Ao ensejo, apresentamos às vossas excelências, extensivamente e seus pares, nossos protestos de elevada e estima consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 3/2020 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Controladoria Municipal crédito adicional especial no valor de R$260 mil, destinado à aquisição de uma retroescavadeira, conforme classificação orçamentária que segue: 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.07.00 Departamento Municipal de Serviços Urbanos, 02.07.01 Diretoria e Dependências. Projeto 15.451.0206.1.137 aquisição de uma retroescavadeira. Elementos de despesas:
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente, R$260 mil. Artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do superávit financeiro, apurado na transferência de recursos repassados através de convênio pela Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Subsecretaria de Convênios com municípios e entidades não governamentais, R$260 mil. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 3 de fevereiro de 2020, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei. Solicito à vereadora Meire que ocupe a cadeira do presidente para que eu possa discutir o projeto. Pois não, vereador. Eu peço para discutir o projeto. 15 minutos com a parte. Esse projeto de lei, que é o projeto de lei 3/2020, é um projeto de crédito especial. Ele é criado no orçamento do município, criado inclusive pelos 2 projetos antecedentes que alteram, a PPA e a LDO do município, de modo a inserir esse crédito dentro do orçamento do município para que o município possa executá-lo. Por que ele foi criado? Porque é algo que vem do governo do estado, uma verba direcionada pelo deputado Edmir Chedid para a compra de um maquinário que vai servir obviamente, aí, principalmente para atender o município na questão das estradas rurais. Por que eu faço questão de discutir esse projeto de lei? Hoje mesmo aqui na tribuna, ainda há pouco, eu falava que o prefeito fez um vídeo hoje, nessa data, do lado de um aparelho de ultrassom digital, como se fosse um mérito da administração dele. Mentira. Aquilo é emenda impositiva. Parece que não tem a ver com a discussão do projeto que eu estou fazendo aqui, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque o prefeito, no dia que foi assinar esse convênio de recebimento dessa verba, ele acha que não tinha quem tivesse do lado dele, puxou um deputado federal, aliado dele, para falar que o deputado federal tinha liberado uma verba de recursos do governo do estado, E fica aquele monte de interrogação. Como pode a pessoa se sujeitar a algo disso? Isso aqui foi adquirido e conseguido pela força do mandato do Edmir Chedid, numa reunião na Secretaria de Desenvolvimento Regional com o Marco Vignoli. Nós levamos essa demanda ao deputado, o prefeito foi junto conosco, numa agenda por mim solicitada ao deputado, ele foi como convidado, como convidado em diversas outras agendas, patrocinadas por muitos outros deputados, a pedido dos mais diversos vereadores dessa casa. Aonde que está a sem-vergonhice dessas coisas que eu estou falando? Porque é sem-vergonhice o nome disso. É não reconhecer o trabalho daquele que faz. O prefeito tem o seu mérito em alguns projetos, óbvio que tem. Mas no que não são de autoria do prefeito, ele minimamente tem de reconhecer o nome de quem o fez. E nesse caso, desse projeto de lei, que cria esse crédito de 260 mil, por mais que doa a ele admitir, por mais que talvez embole na boca dele ter de falar, devia ter a dignidade, porque o nome disso é dignidade, de falar que é uma conquista para o município de Alumínio, trazida pelo trabalho do deputado Edmir Chedid, a pedido do vereador Eduardo Delegacia e dos demais vereadores que me acompanharam, Eu acho que naquela reunião nós fomos em comitiva para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Me recordo que a Meire estava lá comigo, o Edmo estava lá na ocasião dessa agenda, Geraldo Atleta também estava na ocasião dessa agenda e, puxa vida, quem tiver mais, eu estiver esquecendo, que me perdoe, mas me recordo dos 4, não lembro se o Nivaldo estava junto com a gente, não estava, mas sempre a gente trabalhou muito em conjunto aqui. É muito importante que o prefeito reconheça isso, como reconheça, por exemplo, que o ultrassom que está lá só foi comprado porque a Câmara impôs, através da emenda impositiva, ele e o raio-x, que amanhã ele vai fazer o vídeo. Quem sabe, assim, falando com toda educação, apesar de falar do mau caratismo, que eu não vou conseguir deixar de falar, amanhã ele não reconheça que o raio-x que ele vai entregar à comunidade foi uma emenda impositiva da Câmara. E quem sabe ainda não reconheça que esse projeto de lei, esse crédito especial, que deve ser aprovado hoje para a Câmara, foi conseguido
sem ser fruto do trabalho dele. Ele foi lá para assinar. Não custa ele ter isso. Não dá para ser pai de todas as coisas boas. Agora, quando alguma coisa dá errado, é que a Câmara não está trabalhando a favor do prefeito. Não é isso que ele fala na cidade? A Câmara está contra mim. A Câmara não trabalhou a meu favor. A Câmara não trabalhou a favor do prefeito quando se trouxe a primeira universidade gratuita da cidade, que é a Univesp. Ela não trabalhou a favor dele. A Câmara não trabalhou a favor dele quando, com uma van, nós fomos dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia, quando o Márcio França era. Não trabalhou a favor dele. Todos os vereadores numa van para pedir curso para a nossa cidade. Com ele junto. Mas a agenda patrocinada por nós. A Câmara não trabalhou a favor dele quando, das mãos de Edmir Chedid, nós conseguimos trazer o primeiro CDHU para a nossa cidade. Não trabalhou a favor dele também quando veio para cá sala descentralizada do ETEC. Quando veio para cá carretas de curso. Agora, recentemente, ele trouxe um curso para cá. Foi ele que foi buscar lá dentro daquilo. Não trabalhou a favor dele a Câmara quando o vereador Geraldo Atleta, acho que através do João Caramês, se eu não me engano, se eu não estiver enganado pode me corrigir, veio uma carreta de mamografia para a cidade. Não foi a Câmara que trabalhou a favor dele. Entendeu? Porque a gente só trabalha contra o prefeito. Mas só que ele vai ter muita coisa que explicar. É muita coisa, mas bastante coisa mesmo. Porque cada um sabe aqui o trabalho que exercitou e que realizou. Aí você pega algo como esse, que pode parecer pequeno, mas é um crédito de 260 mil, para uma máquina que vai atender essas péssimas estradas rurais. Bem verdade, a gente precisa também de mão de obra qualificada e de mais investimento, mas é algo que vem para ajudar. Ele vai lá, faz um vídeo e não reconhece quem fez. Com que credibilidade depois vai fazer um novo ofício? Qual credibilidade que tem para dialogar com as pessoas? Então, o projeto óbvio merece ser aprovado, mas tem de ser reconhecido. Por mais que doa o prefeito, uma agenda que eu pedi ao Edmir Chedid que patrocinasse para o governo do estado e que o resultado está aqui. Uma reta escavadeira e 260 mil. O deputado deve estar pela cidade nas próximas semanas, numa agenda que ele teve que cancelar no sábado, mas também foi muito em cima da hora. Vai vir aqui, vai dar entrevista na rádio e vai poder falar dentro da nossa cidade, que foi ele o autor desse trabalho, inclusive do CDHU, e eu quero que o prefeito explique a nossa comunidade, porque o que tem feito é mentir e cortejar com o chapéu alheio. São as minhas considerações. Continue em discussão projeto 3/2020. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de Lei 3/2020 segue aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de decreto legislativo 2/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de decreto legislativo número 2/2020 dispõe sobre concessão de título de cidadão aluminense ao senhor Brás Carlos Faria. A Câmara Municipal de Alumínio decreta, artigo 1º, fica concedido ao senhor Brás Carlos Faria o título de cidadão aluminense. Artigo 2º, as despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 18 de fevereiro de 2020, Beto, vereador. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 2/2020 em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de decreto legislativo 2/2020 segue aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de decreto legislativo 3/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de decreto legislativo número 3/2020 dispõe sobre concessão de título de cidadão aluminense ao senhor Claudionor Bonfim.
A Câmara Municipal de Alumínio decreta, artigo 1º, fica concedido ao senhor Claudionor Bonfim o título de cidadão aluminense. Artigo 2º, as despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 2 de março de 2020, Geraldo Atleta, vereador. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo de número 3 de 2020 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Eduardo Legacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de decreto legislativo 3 de 2020 segue aprovado por 9 votos. Discussão única da moção de número 2 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Moção número 2 de 2020. Aplauso à equipe da Academia Hatake de Karatê de Alumínio, que obteve importantes vitórias na 30ª Copa da cidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no dia 16 de fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo, ocorreu a 30ª Copa Cidade de São Paulo, envolvendo diversas equipes, considerando que os atletas da Academia Hatake de Karatê de Alumínio, liderados pelos senseis Nayane Rodrigues Nunes e Rafael Souza Aguiar, conquistaram os seguintes resultados: Jonathan Leonardo Moura, segundo colocado em kata e combate, categoria 17 anos e acima, faixa branca e amarela. João Pedro Barbosa Andrade, primeiro colocado em kata e combate, 15 a 17 anos, somente faixa branca e amarela. Emily Quirino, primeira colocado em kata e combate, categoria feminino, 13 a 15 anos, faixa branca e amarela. Kemily Isadora da Cruz, segunda colocada em kata e combate, categoria feminino, 13 a 15 anos, faixa branca e amarela. Nayano Rodrigues Nunes, primeira colocada em combate e segunda em kata, categoria 18 a 34 anos, faixa preta, segundo dan. Rafael Souza Aguiar, primeiro colocado em kata, segundo colocado em combate, categoria 34 anos acima, faixa preta, segundo dan. Considerando que o nome de alumínio foi levado por estes atletas até o lugar mais alto do pódio de competição, considerando que tal feito é motivo de imenso orgulho para a população aluminense, pois demonstra que o esporte em nosso município está alcançando ótimos níveis de competição, levando o nome da nossa cidade às grandes competições desportivas. Ante ao exposto, manifesto-me por uma moção de aplauso à equipe de Karatê Aluminense, que brilhantemente conquistou medalhas na 30ª Copa Cidade de São Paulo, engrandecendo o nome da nossa cidade na competição. Requeiro ainda, se aprovado, que a presente moção seja encaminhada à Academia Hatake de Karatê e aos karatecas, com o reconhecimento desta casa. Objetivando abrilhantar a presente moção, fica mesmo à disposição dos ilustres vereadores que se interessarem em coassinar este singelo reconhecimento ao mérito obtido. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 27 de fevereiro de 2020, Enivaldo de Jesus, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador, Geraldo Atleta, vereador. Coloco em discussão, moção, em discussão. Eu peço a palavra. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Obrigado. Eu conheço algumas pessoas que disputaram essa 30ª Copa da cidade de São Paulo, de Karatê. Pessoas essas que os professores, a Nayane e o Rafael, são pessoas que se dispõem do seu tempo para estar ensinando adolescentes o Karatê. E eles conseguiram participar dessa 30ª Copa da cidade de São Paulo. E pelo que foi lido aqui, eles tiveram grandes colocações, entre primeiro e segundo colocados, né, tanto em combate como em kata. Então, logo que eu fiquei sabendo dessa conquista, né, convidei-os para que assim nós pudéssemos estar entregando a eles essa moção de aplauso. Né, evento esse que nós vemos que não tem apoio nenhum por parte da prefeitura. São pessoas que se dispõem do seu tempo a treinar as crianças que foram disputar e que emprestaram
me falta agora o nome da roupa da luta do karatê. O kimono, obrigado. Tiveram que emprestar kimono, porque nem dinheiro para comprar eles tinham. Então, como já foi falado, já foi discutido tanto aqui ao senhor prefeito, né, que dê atenção para as equipes de futebol, equipe de vôlei, pessoas que praticam caminhada ali na pista de caminhada que está abandonada. Então, pessoas que estão se preocupando com a saúde, e muitas vezes, por se preocupar com a saúde, também elas não estão indo mais à procura de certos atendimentos das redes de saúde pública. Por quê? Porque estão se passando a se preocupar mais com a saúde. Então, se houvesse realmente por parte da prefeitura uma preocupação, um incentivo maior, tenho certeza que muitas pessoas dentro do nosso município usariam de uma saúde muito melhor do que muitos aí vivem hoje. Então, fica aqui a presente moção aos nobres amigos que, assim que aprovado, quiserem coassinar, fica aqui à disposição dos senhores. Obrigado, senhor presidente. Em discussão a moção. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Moção aprovada por 8 votos. Discussão única do requerimento 154/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Corrigido. O requerimento é de número 156. Solicito então ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento do número 156/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeremos a prorrogação por mais 30 dias do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo Decreto Legislativo número 115/2019, de 22 de fevereiro de 2019, e nomeada pelo ato da presidência número 4 de 2019, destinada à apuração do fato determinado consistente no corte de árvores existente na área pública, especificamente a área permuta com a CBA. Objetivo da Lei Municipal número 2014, de 2 de outubro de 2018. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de março de 2020, doutor Alexandre Amaral, presidente, professora Meire Barbosa, relatora, Eduardo Legacia, membro, Edmo Bofete, membro, Enivaldo, membro. Coloco em discussão o requerimento 154. Em discussão. Nenhum vereador querendo uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 154 aprovado, 156, perdão, aprovado por 8 votos. Anunciar do dia da próxima sessão, discussão única do projeto de lei 46/2019, discussão única do projeto de lei 7/2020 e discussão única do projeto de lei 5/2020L. Nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.